ideia, a manometria esofágica teve os seus primeiros passos em 1883, portanto já é uma técnica com muitos anos. E na altura os estudos faziam-se com balões preenchidos de ar e transdutores externos de pressão. Mas era uma técnica que não tinha grande aplicabilidade na prática clínica, e só em 1940, quando começaram a ser balões preenchidos com água e mais tarde estamos a ter catéteres mesmo profundidos com água, é que começou a dar-se uma maior relevância à manometria esofágica, nomeadamente na sua aplicabilidade clínica. Isto foi só para vos contextualizar um bocadinho, e agora vou-vos dizer o que é que precisamos em termos de equipamento num laboratório de utilidade digestiva para podermos fazer uma manometria esofágica. Obviamente que vamos precisar dos nossos catéteres de manometria, vamos precisar de um sistema de infusão, ou não, depende daquilo que estamos a usar. Antigamente a maior parte dos exames eram todos feitos com sondas de perfusão, mas agora as sondas solid state, até por causa da manometria de alta resolução, que vamos falar na próxima aula, estão a ganhar espaço. Precisamos de transdutores de pressão. Eu podia repetir o nome da sonda? Como é que é? Não percebi direito. De que sonda? Desculpa. Não estou a perceber. Sistemas de infusão. Tínhamos sondas de perfusão ou solid state, é isso? É isso, obrigado, senhor. Um polígrafo que não vos vais fazer a transmissão do sinal, computador. O detector de deglutições pode ser necessário ou não, depende daquilo que estamos a utilizar, e outros materiais, nomeadamente o gel anestésico, que habitualmente utilizamos a lidocaína ou a xilocaína a 2%, seringas, fita adesiva, desinfetantes e o material para proteção do doente e nosso material também de proteção individual. Então, o que é o nosso catéter de pressão? Ele é um tubo fino e flexível, ok? Que vai ter, neste caso, que é o de perfusão, uns orifícios em determinados locais, e aquilo que vamos medir é a resistência que a água vai encontrar para sair para o lúmen do esófago, neste caso, ok? E é isso que vai ser traduzido depois, o sinal passa pelo polígrafo, que nos vai traduzir isso em amplitude, ok? E, portanto, isto tem que estar associado sempre a uns transdutores externos de pressão. Este é o nosso catéter solid state. Temos aqui os nossos sensores de pressão, em que o transdutor já está no próprio sensor. Portanto, ele não precisa de água para ser perfundido, ok? E este é o nosso catéter latitude para manometria esofágica, que ele, neste caso, tem 4 sensores de pressão, distanciados de 5 cm, e que vão ser preenchidos por ar, ok? E, portanto, temos estes 3 tipos de catéteres, de perfusão, solid state e os latitude, aqueles que vão ser preenchidos por ar. O nosso sistema de infusão, no fundo, é o catéter constituído pelos vários capilares que vão estar continuamente perfundidos com água destilada, e a água tem que ser sempre destilada, porque temos uns capilares muito fininhos. Se não for água destilada, o que vai acontecer é que vai cristalizar e vai nos entupir a sonda, a uma taxa constante de 0,5 a 0,6 ml por minuto, por uma bomba pneumohidráulica de baixa compliance. Baixa compliance porquê? Para que com o mínimo de volume de água consigamos o mesmo resultado, alimentada por nitrogênio comprimido. E, no fundo, é isto. Temos aqui a nossa bomba de perfusão pneumohidráulica, que é esta coisa cinzenta aqui. Aqui é onde temos a nossa água destilada. Estes são os nossos transdutores externos de pressão e este é o nosso catéter de manometria, ok? É o tubo longo e depois tem estes capilares mais fininhos que cada um se vai ligar ao seu transdutor, ok? Temos vários tipos de catéter de pressão, de perfusão. O mais utilizado é este, o Darmdorfer, em que vamos ter 8 canais. Os 4 primeiros canais estão distanciados entre si de 5 cm.
Do quarto para o quinto canal temos uma distância de 2 cm. Estes canais que se vão usar para o estudo do esfíncter esofágico inferior estão distanciados entre si de 1 cm. Estes 4 últimos canais podem estar com uma assimetria radial e distanciados entre si de 4 cm, ou podem estar dispostos todos ao mesmo nível radialmente, ou então podemos ter aqui uma manga que se chama um sleeve, que vai medir a pressão dos 4 canais ao mesmo tempo. E este é então o nosso carrinho de manometria esofágica. Este já é o mais moderninho, ok? Aqui temos os nossos transdutores externos de pressão, ali a nossa bomba de perfusão pneumohidráulica, que é a mesma coisa que isto, e isto são então os transdutores de pressão. Alguma dúvida até aqui? Vantagens dos catéteres de perfusão. Temos os transdutores externos. Isto é uma grande vantagem porque uma pecinha destas estraga-se, substituímos a pecinha, não temos que substituir o catéter, ok? E são baratos. E a bomba de perfusão também tem a manutenção muito simples e o catéter dificilmente parte, ok? Desvantagens, obviamente só dá para estudos estacionários, ninguém vai andar com a bomba de perfusão às costas. Obriga à posição supino do doente, porque como são transdutores externos de pressão, a pressão vai ser relativa a esse nível onde estão os transdutores, portanto o esófago do doente tem que estar ao nível dos transdutores e tem uma resposta mais lenta do que os solid state, portanto não são muito aconselhados para o estudo do esfíncter superior. Como viram, tudo se dá muito rápido, em cerca de 1 segundo se dá a nossa contração faríngea e relaxamento do esfíncter esofágico superior. O catéter solid state não obriga à posição supino, podemos fazer os exames com os doentes sentados. Estes são bons para quando temos doentes em cadeira de rodas, por exemplo, não temos que estar a passar o doente da cadeira para a marquesa, ok? Podemos fazer o exame com o doente na sua própria cadeira. Vai permitir estudos ambulatórios e, como o seu tempo de resposta é mais rápido, é melhor para os estudos do esfíncter esofágico superior. É muito mais caro, ou seja, um catéter de perfusão custa mais ou menos 600 euros, um catéter solid state custa mais ou menos 15.000 euros, ok? Portanto, é uma diferença muito, muito grande. Claro que, supostamente, os solid state dão para 1000 exames e o de perfusão dá para 200 exames, mais ou menos. Mas é um investimento inicial num laboratório muito grande. Existem algumas marcas cujos sensores são também sensíveis à temperatura e, portanto, durante os procedimentos temos que fazer uma compensação de temperatura. E são mais frágeis. É fácil não. Com algum descuido, se batermos com algum destes transdutores numa porta ou isso a transportá-los, podemos partir o transdutor e, portanto, vamos ficar logo sem esse sinal. Ou seja, enquanto que os outros podíamos substituir, aqui não. Se deixar de funcionar, deixou de funcionar, não há forma de reparar. E quais são os nossos requisitos mínimos essenciais para fazermos uma manometria esofágica? Temos que ter pelo menos 4 sensores de pressão a serem utilizados simultaneamente e devemos ter um software que nos permita visualizar a pressão numa escala de 50 a 100 ml e permitir que essa escala chegue até aos 400 mm de mercúrio. Quando é que está indicado fazer-se uma manometria esofágica? Na determinação do esfíncter esofágico inferior antes do estudo ambulatório de detecção de refluxo, ou seja, antes da pH-metria ou da pH-intensiometria. Na avaliação pré-operatória da cirurgia anti-refluxo é mandatória, hoje em dia. Na disfagia sem causa orgânica, ou seja, o doente tinha dificuldade em engolir, já fez endoscopia, não tem um cancro, portanto vamos avaliar se há algum distúrbio funcional. E na avaliação do envolvimento esofágico por doença sistémica, nomeadamente na esclerose sistémica, por fibrose dos músculos, vamos ter então alterações ao nível da manometria esofágica.
Metodologia de estudo. O doente deve estar em jejum de 7 horas. Tem a sua lógica, não é? Vamos fazer uma intubação, portanto queremos que o estômago esteja vazio, porque pode haver, ao passarmos a sonda pela orofaringe, reflexo de vómito e, portanto, o ideal é que o estômago esteja vazio para que o doente não vomite. E, se possível, embora muitas das vezes isto não seja confirmado, até porque não é fácil explicarmos aos doentes esta parte, é para pararem a medicação que possa interferir com a função esofágica 24 horas antes, nomeadamente nitratos, bloqueadores de canais de cálcio, anticolinérgicos, procinéticos e sedativos. Isto é complicado explicarmos porque são tantos que tínhamos que ter uma folha na nossa preparação para o doente demasiado grande e que ninguém ia ler. Portanto, habitualmente o que fazemos é um jejum de 7 horas. E isto aqui é muito importante, ou seja, devemos de cumprir estes passos antes do doente entrar na sala. Porquê? Porque quando o doente entra na sala, vamos conversar com ele e já queremos ter todo o nosso material pronto para iniciarmos o exame. Queremos verificar se a aparelhagem está a funcionar, se temos água no nosso recipiente, se as pressões estão a funcionar todas da mesma forma. Já devemos ter os dados do doente no computador, devemos de calibrar a sonda para não estarmos a fazer tudo isto quando o doente chega, porque a pessoa já está nervosa, vai fazer um exame minimamente invasivo, nunca é agradável para ninguém saber que vai fazer um exame que vai passar uma sonda pelo nariz, ok? E, portanto, temos que tentar minimizar o desconforto do doente, que isso também nos vai ajudar na nossa execução do exame e na colaboração do doente. Portanto, o doente estar à nossa beira e nós andarmos a subir e descer a sonda para ver se ela está a funcionar, afinal o computador nem sequer está a arrancar, é assim, uma pessoa que vai fazer um exame que já está com medo, ainda pior vai ficar, ok? Portanto, devemos de testar que tudo vai correr bem antes de chamarmos o doente. Devemos de ver se não há obstruções na sonda. Antes de o chamarmos, depois também vamos desligar a perfusão aquosa, porque não vamos entubar o doente agora, já não é tanto assim, eu já vos explico porquê, para não termos a água a correr quando estamos a entubar, e preparar todo o material acessório, a seringa com água, os adesivos, a lidocaína, as compressas e o lençol. Tudo isto deve estar preparado antes de chamarmos o nosso doente. Isto aqui foi um vídeo que fiz com umas colegas vossas, que eu vou ter que lhe tirar o som, há uns anos atrás. Ok. Eu tive que tirar o som, porque o vídeo tem som, porque isto foi feito por mim, pelas vossas colegas, e estávamos a falar enquanto filmávamos. Eu normalmente
isto é dado em aulas presenciais e, portanto, eu só tenho que tirar o som do computador e eu continuo a falar e, portanto, não há problema. Tiveram alguma dúvida, alguma coisa que queiram perguntar em relação ao que viram no vídeo? Pronto. Vamos então prosseguir. E, portanto, antes de iniciarmos o exame, é muito importante falarmos com o doente, explicarmos o exame e mais ou menos o que é que ele vai sentir. Porquê? Porque é muito importante que o doente colabore. E, portanto, quando vamos chamar o doente à sala de espera, primeiro, devemos de chamar sempre pelo nome completo e quando o doente entra na nossa sala, devemos de confirmar o nome completo, mas não é sermos nós a dizer o nome, é o doente tem que nos dizer a nós o nome e a data de nascimento, ok? Não é pouco comum, não é nada invulgar. Vocês, ainda eu não há muito tempo tive isso. Chamei uma Margarida Figueiroa, por exemplo, entrou uma Manuela porque estava com pressa e entrou, ok? E confirmou que era Margarida Figueiroa. Quando eu estava a perguntar as queixas é que as coisas não batiam certo e eu confirmei novamente. Curiosamente a data de nascimento era a mesma, ok? Mas por isso é que, e eu já trabalho há muitos anos, às vezes facilitamos, por isso é que uma pessoa deve de ensinar o que está correto, temos que perguntar sempre à doente, quando está a entrar na nossa sala, o seu nome completo e a data de nascimento, ok? Já houve situações, e vocês todos já ouviram falar na comunicação social, que se fazem exames errados e não sei o quê, e às vezes é o próprio doente que confirma, se tu lhe disseres assim, é a dona Mariana Fernandes Vasconcelos, sou, porque o doente nem sequer está a ouvir o que estás a dizer, ele quer é fazer o exame, quer-se ir embora. E quem está na sala de espera acha que em todas as salas de exames que estão a ser feitas, os exames são todos o mesmo e, portanto, querem é despachar-se. Não, temos que perguntar sempre o nome e a data de nascimento. Depois devemos de explicar ao doente como é que vai ser o exame. Não vamos estar com um romance a descrever tudo passo por passo o que vamos fazer, mas dizer que vamos passar um fio fininho, ok? E se calhar usar os diminutivos é importante para a nossa parte psicológica e dizermos um fio em vez de uma sonda também. Vou passar uma sonda pelo nariz, ou vou passar um fio fininho pelo nariz. É muito mais agradável de ouvir um fio fininho, e é exatamente a mesma coisa. Pelo seu nariz até ao seu esófago e depois vou-lhe dar uns golos de água, que basicamente é isso que vamos fazer, ok? Não precisamos de estar a dizer que vamos depois tirar a sonda por station pull-through, neste caso, não precisamos de estar com várias... muitos floreados, quanto mais simples, e usarem sempre uma linguagem simples. Isto porque eu vou só tentar aumentar aqui o prazo da reunião. Não percebi nada. Pronto, então quando a reunião terminar, eu termino também, porque eu não consegui aumentar o prazo, e não sei porque é que nestas fico sem tempo e nas outras não. Mas pronto, sou eu que também sou. Uma linguagem simples e clara é aquilo que devemos fazer. Porquê? Uma linguagem simples, toda a gente percebe, quer pessoas mais instruídas, quer pessoas menos instruídas. Por vezes temos pessoas que ainda não sabem ler nem escrever. E, portanto, se começarmos a dizer que vamos fazer uma intubação nasoesofágica, a pessoa foge logo dali a 7 pés que nem percebe o que é que estamos dali a falar. E, portanto, utilizar sempre uma linguagem simples e clara, não entrar em demasiados floreados. Portanto, descrevemos o exame, vamos passar um fio fininho pelo nariz e depois vamos-lhe dar uns golinhos de água, ok? Por exemplo. Depois, costumo dizer mais ou menos aquilo que se sente. Isto é aquilo que eu costumo fazer. Ao passar o fio pelo nariz, é normal que se sinta uma impressão. Eu agora descrevo aquilo que eu senti quando me entubei. É uma sensação de pressão, não é propriamente dor, é uma sensação de estar ali qualquer coisa na narina a ocupar espaço que não costuma estar. Quando o fio estiver a chegar à garganta, vamos pedir para chegar o queixo ao peito, ok? Para proteger a via aérea. Vou pôr um bocado de água na boca e vou pedir ao doente para engolir quando eu disser. Quando o doente engolir,
eu passo o tubo por um esfíncter aberto, ok? Muito cuidado aqui nesta intubação. Porquê? Porque ao passarmos o tubo pela orofaringe, se não formos no momento exato em que o doente engole, podemos bater no esfíncter e isso vai dar vômito, vai dar tosse, ok? Portanto, temos que ir fazendo isto com calma, devagarinho. Se vimos que não estamos a passar, retiramos outra vez e damos outros bolos de água até conseguirmos. Mas explicamos ao doente mais ou menos o que é isto a fazer. E caso ele tenha vômito, o grande truque é respirar fundo, porque enquanto inspiramos não conseguimos ter o reflexo do vômito, ok? Alguma dúvida, alguma questão até aqui? Sim? Não, doutor, o André estava a dizer que não. Ok. Ok, desculpa, André, não percebi. E, portanto, a intubação, ela faz-se com o doente sentado ou deitado. Cada um entuba da forma que achar que lhe der mais jeito. Eu, quando aprendi com 2 médicos, uma gastroenterologista e um cirurgião. A gastroenterologista fazia com o doente sentado, deitado, e ele com o doente sentado. Eu opto pelo doente deitado, porque a pessoa, ao estar deitada, acaba por estar mais relaxada, a não fazer tanta tensão aqui no pescoço, e eu acho que facilita um pouquinho mais o relaxamento do doente, ok? Mas a posição com que se faz a intubação é, obviamente, que cada um vai fazer como preferir. Podemos perguntar ao doente qual é a narina que está mais desobstruída, ok? Ou então pedimos para inspirar por cada uma das narinas para vermos qual é que está mais desobstruída, ok? Se não, eu habitualmente entubo pela narina que está mais próximo dos meus transdutores. Antes de lubrificarmos o catéter com a xilocaína, devemos de perguntar ao doente se é alérgico à xilocaína. A xilocaína ou a lidocaína a 2% é exatamente aquilo que se usa nos dentistas. Quando vamos tratar um dente, aquela injeçãozinha que dão é com isto. Portanto, podemos perguntar ao doente se já foi ao dentista, se lhe deram aquela injeção, e aí já conseguimos ver se ele é ou não alérgico, ou então se já fez endoscopia sem ser com sedação, porque é exatamente o mesmo spray que usam para anestesiar a garganta. Portanto, muito importante perguntarem se tem alergia à lidocaína, ok? E depois vamos inserir o catéter na cavidade nasal. E aqui na cavidade nasal, isto é uma cavidade plana, portanto não vamos empurrar a sonda para cima. A sonda vai ser inserida mais ou menos nesta posição, ok? Não para cima, certo? Parece mais difícil do que o que é na realidade, desde que as coisas se façam com uma mão calma e leve, não é? Estamos a lidar com uma pessoa e não com um objeto. E, portanto, quando chegamos à nasofaringe, vamos pedir ao doente para encostar o queixo ao peito, ajudamos a fechar a traqueia, o que vai facilitar também a passagem para o esófago, e é pedido ao doente que respire calmamente e engolir enquanto o catéter é introduzido na nasofaringe, ok? Aqui neste caso a colega dá um copo com água e o doente tem uma palhinha e vai dando golos sucessivos. Nós normalmente temos uma seringa, pomos um bolos de água e pedimos para engolir. Todos os procedimentos são válidos, cada um deve de otimizar a sua técnica de intubação. Não há técnicas. Mas eu tinha uma questão, que é quando o doente está deitado, pelo menos eu acho que é muito mais difícil engolir deitado do que sentado. Todo o teu procedimento depois tem que ser feito deitado. Okay? E vais dar golos de água deitado. Ele não está deitado completamente horizontalizado, tem a cabeceira um bocadinho levantada, ok? E muitas das vezes os doentes têm essa... acham que isso vai ser difícil, dizem, eu não vou conseguir engolir deitado. Então, antes de entubares o doente, até lhe pões um bocadinho de água, pedes-lhe para engolir, para ele perceber que afinal consegue engolir deitado, ok? Toda a gente consegue, está certo? Porque a cabeceira da cama está um pouco elevada, está certo? Só os sensores solid state é que te permitem os exames sentados. No entanto, os dados normativos que temos é para exames efetuados em supino, ok? Portanto, o deitado vai ser necessário. Mas, mais uma vez, cada um otimiza a intubação
ao seu modo. Doutor, eu peço desculpa, mas a minha net falhou um bocadinho. Eu supostamente que deitado. E ir engolindo a água ou a saliva enquanto passamos o catéter. E às vezes é preciso explicarmos ao doente e dizermos para respirar, porque eles às vezes estão tão atrapalhados com o engolir e tudo mais que até se esquecem de respirar. Ok? Portanto, o técnico que está a executar o exame tem que ter uma voz calma, mas que também note confiança e que sabe aquilo que se está a fazer. Então, vocês, se por acaso, nos vossos estágios forem entubar um doente, nunca digam, mas como é que se faz agora? O doente, é assim, pensem que são vocês que estão ali deitados, não querem que seja uma pessoa pouco confiante a fazer-lhe o exame. Portanto, nem que estejam pouco confiantes, isto não só para a motilidade, ok? Nunca demonstrem essa pouca confiança ao doente, ok? Transmitam sempre segurança e lidem sempre com o doente da forma como vocês gostariam que lidassem convosco, ok? E, portanto, o que é que devemos estar com muita atenção de que a nossa intubação pode não ter corrido muito bem? Tosse. Se o doente começa a tossir, tirem a sonda, retirem e voltem a intubar, ok? Mais vale julgar pelo seguro do que depois do doente, porque podemos ter entubado mal, a sonda pode ter ido para a laringe, e depois vamos ter um doente que nunca mais para de tossir e que já está nervoso, portanto ele tosse um bocadinho, retiramos a sonda, o doente respira e voltamos a entubar, ok? Às vezes, quando o esfíncter é hipertónico, podemos não conseguir, pelo menos logo, passar a sonda para o estômago, ok? Ela pode enrolar e subir, ok? Portanto, temos que também estar a olhar para o nosso traçado. Nas hérnias do hiato, às vezes também é complicado, hérnias volumosas, conseguirmos transpor para a região intraabdominal, posicionarmos o doente, pormos o doente de lado, fazermos alguma torção quando estamos a intubar, são truques que podem ajudar. Depois, devemos também pedir ao doente para ir respirando fundo e para ir deglutindo, para ir aliviando o desconforto, ok? Pararmos mesmo um bocadinho, deixarmos o doente respirar, para ele se adaptar à sonda e para perceber que aquilo não é tão difícil, porque o que custa na manometria é a intubação, que são 30 segundos, nem tanto. Depois, o nosso organismo adapta-se muito facilmente, ok? Mas às vezes é difícil o convencer-se o doente a ser entubado, ok? Isto exige um pouquinho alguma pedagogia, porque estamos a lidar com doentes funcionais, muitas das vezes a maior parte deles faz antidepressivos e várias medicação da área da psiquiatria e, portanto, temos que saber lidar com eles, porque são pessoas que já vêm fragilizadas fazer um exame, ok? Portanto, devemos deixar então o doente adaptar-se uns segundos, falamos, dizemos que está tudo bem, a melhor forma que acharmos, que isto depois vai dependendo de doente para doente, ok? Até ligarmos a perfusão, em caso de ser um exame de perfusão, ou então enchermos os balões com ar, em caso de os catetas de latitude, e começarmos o nosso estudo, ok? Às vezes, e principalmente na manometria de alta resolução, nós, e também aqui na convencional, entubamos com a sonda perfundida. Porquê? Por causa das desinfecções. Esta sonda, por acaso, de manometria, esta manometria convencional pode ir ao autoclave e, portanto, em termos de desinfecção, não haveria grande problema. A sonda de manometria de alta resolução com impedância não pode ir ao autoclave. E então, muitas das vezes, nós entubamos o doente com a sonda perfundida, porque assim a sonda tem sempre maior pressão do que o corpo do esófago e, portanto, não vai haver contaminação do esófago para o interior da sonda, porque o que está sempre a sair da sonda, ok? Mas só por essa questão, porque para o doente é muito mais fácil com a sonda, sem ter aquelas gotinhas de água que vocês viram a cair. E, portanto, dependendo do número de
sensores que vamos ter na nossa sonda. Também vai depender a forma como vamos colocar o catéter para iniciarmos o estudo da motilidade do corpo. Se estivermos a usar um catéter de 4 canais, que são aqueles preenchidos por aros latitude, vamos colocar 3 canais no corpo do esófago e o 4º canal vai estar na região do esfíncter esofágico inferior. Se estivermos a usar a sonda de perfusão da Ardnova, os 4 canais distais vão estar localizados no estômago. E como é que sabemos que eles estão localizados no estômago? Pela inspiração. Quando inspiramos, vamos ver no estômago uma onda, positiva, enquanto que quando inspiramos no esófago, na região intratorácica, vamos ter uma onda negativa. Okay? Portanto, os 4 canais vão estar no estômago e confirmamos pela inspiração, temos a onda positiva. O 5º canal está na zona de altas pressões, que é o esfíncter, e os 3 canais mais proximais estão no corpo do esófago. Ok? E, portanto, para o estudo da motilidade do corpo, vamos dar deglutições, habitualmente 5 ml de água, espaçados de 20 a 30 segundos para que não haja a inibição do reflexo da peristalse, que foi aquilo que falamos na última aula. Devemos de assinalar as nossas deglutições e possíveis artefactos que estejam a acontecer. Porquê? Imaginem que o exame não vai ser interpretado por nós. Quem vai interpretar tem que saber o que é que aconteceu e devemos de pedir ao doente para não falar ou tossir ou engolir entre as deglutições de água. Ok? Alguma dúvida, alguma questão? Normalmente é assim que nós damos o bolos de água. Posicionamos a sonda na posição correta e damos os bolos de 5 ml de água. Quando vamos estudar o esfíncter esofágico inferior, e lá está, dependendo daquilo que vamos, da sonda que estamos a usar, temos os 4 canais distais colocados no estômago, ou então só temos um canal, se for a tal sonda que só tem 4 canais no estômago, ok? Está compreendido até aqui? E como é que é feito o nosso estudo do esfíncter esofágico inferior? Ele é feito através da técnica do Station Pull-Through. E o que é isto? A nossa sonda está marcada, ela tem centímetros e já sabemos que os nossos 4 canais estão no estômago. E então nós vamos retirar o catéter de centímetro em centímetro, ok? Ou de meio em meio centímetro de cada vez, com pausas de 3 a 5 ciclos respiratórios e vamos pedir ao doente para tentar não engolir durante esta fase. Em cada estação, ou seja, em cada centímetro em que paramos, vamos pedir ao doente para inspirar. Para quê? Para vermos onde é que está a nossa transição entre a cavidade abdominal para a cavidade torácica, que ela é dada pelo nosso ponto de inversão respiratória. E então é isto que vamos obter através do estudo do esfíncter pela técnica de Station Pull-Through. Começamos aqui a sonda nos 40 centímetros e fizemos uma inspiração, ok? Onda positiva, estamos corretos, estamos na região intraabdominal. Tiramos mais 1 centímetro, os 39, e vejam que houve aqui um aumento de pelo menos 2 milímetros de mercúrio em relação a esta nossa linha de base, que é a nossa linha de base gástrica. E este é então o nosso bordo distal do esfíncter esofágico inferior, ou seja, é onde é que ele começa, certo? Continuamos a retirar a sonda, ok? E fazemos outra inspiração. E vejam que aqui na inspiração temos uma onda positiva e uma onda negativa. E este é o nosso ponto de inversão respiratória, ou seja, é a transição entre a cavidade abdominal para a cavidade torácica. Alguma dúvida até aqui? Mas a inspiração é de centímetro a centímetro sempre que se faz? Sim, sim. Idealmente sim. Professora, okay. Podia repetir essa parte outra vez? Qual, diz-me?
É a parte em que Como é que se faz? esta onda, este complexo, assim dizendo, dá-nos a passagem da abdominal para a torácica. Exatamente. Quando pedes ao doente para inspirar e estás na cavidade abdominal, tens uma onda positiva, ok? Aqui a onda positiva é para cima. Eu sei que não é ao contrário, mas aqui a onda positiva é para cima. Está certo? E, portanto, sabes que aqui estás na região intraabdominal. Estás a continuar a retirar o teu sensor, o teu catéter, de centímetro a centímetro, e fizeste aqui outra inspiração, certo? E aqui tiveste uma onda positiva e uma onda negativa. É aos 38 centímetros que se dá a transição da cavidade abdominal para a cavidade torácica. Okay. Não tem nada a ver com os limites do esfíncter. O esfíncter é uma coisa, a transição da cavidade abdominal para a cavidade torácica é outra. Está certo? Como é que se chama esse ponto de transição, professor? Ponto de inversão respiratória. E depois vamos continuar a retirar a nossa sonda. Vamos fazer uma deglutição, que é marcada por um W, quando estamos a fazer o exame, para avaliarmos o relaxamento do esfíncter esofágico inferior. Ok? Continuamos a retirar até que vai haver uma situação em que vai haver a diminuição desta nossa linha de esfíncter. Há uma diminuição da pressão abaixo da linha de base gástrica. E este é o nosso bordo proximal do esfíncter esofágico inferior. Ok? Não consegui perceber, Vítor. Daqui, o que é que vamos tirar então? O bordo distal, o bordo proximal. Depois vou mais à frente dizer-vos que com estas duas medidas podemos ver o comprimento total, que é a diferença de um para o outro, ok? Também vamos ver, temos o ponto de inversão, vamos conseguir medir a pressão do esfíncter, a percentagem de relaxamento e o seu comprimento intraabdominal, que vai ser a diferença entre o bordo distal e o ponto de inversão respiratória, ok? E, portanto, acabando a técnica... Posso só fazer uma questão, desculpe. A professora, quando disse que, por exemplo, que o ponto de inversão respiratório estava aos 38 centímetros, correto? Sim. Estes valores são sempre taxativos? Não, isto é neste caso, é para estes valores que estou a olhar. Isto, ok. Se estiveres a fazer exame uma pessoa mais alta, vais ter o esfíncter noutra posição e o ponto de inversão noutra, depois depende também do tamanho do esófago. Isto é neste exemplo, ok? Durante o nosso pull-through devemos de fazer pelo menos 2 deglutições líquidas para avaliar o relaxamento e devemos, e eu estou-vos a ensinar o que se deve ser feito, repetir o procedimento, ok? Devem ser efetuados 2 pull-throughs, ok? Principalmente quando estamos a começar e que estamos sozinhos e às vezes pode-nos falhar entre o estarmos a retirar a sonda e o carregar no computador a dizer que tiramos 1 centímetro, a sonda pode mexer e, portanto, convém que façamos sempre 2 pull-throughs, ok? Depois devemos então desligar a perfusão, se for caso disso, retirar o catéter, enviamos o catéter para a desinfecção e vamos então analisar o nosso traçado. Isto só para que tenham uma ideia de como é que é o software quando estamos a efetuar o exame. Podemos ter, isto é o software da MMS, que em termos de manometria é nos sítios onde trabalhei, era com este que se trabalhava. Nós temos um comando que também nos pode ajudar, ok? Principalmente quando estamos longe do computador. Tem os mesmos botões que tem o computador. Este botãozinho aqui marca-nos a distância em centímetros, ou seja, quando começamos o nosso exame, vamos dizer a este botãozinho a que centímetros estamos a começar. Habitualmente começamos o exame aos 50 centímetros. E aqui diz-nos a localização da ponta da sonda, ok? Certo. E isto aqui... Por exemplo, anteriormente dizia sempre nos 40 centímetros, quando a gente fazia a inspiração tinha uma onda positiva, mas tipo, é sempre nos 40 centímetros porque conforme a altura da pessoa vai alterando, certo? Certo, foi o que eu estive a explicar ao teu colega ainda agora, ok? Não está. Ok.
Isto é a localização da ponta da sonda. Isto aqui é onde clicamos para marcar as nossas deglutições líquidas. Está certo? Pronto. E então, este é o aspecto do traçado quando vamos começar. Dizemos aqui que estamos aos 50 centímetros e vamos começar então o nosso pull-through até pormos a sonda da forma que queremos. Neste caso, temos um exame de 8 canais, certo? Vamos ter os 3 canais no corpo do esófago, este no esfíncter e os 4 canais distais na região intraabdominal, e sabemos que estamos na região intraabdominal pela inspiração. Quando inspiramos temos que ter uma onda positiva. E é necessária uma execução meticulosa para uma interpretação adequada, ok? Não vamos por atalhos, temos que fazer um exame bem feito, porque senão às vezes depois para interpretarmos vemos-nos aflitos, ok? E não sabemos muito bem aquilo que estamos a ver. Mais vale perdermos mais um bocadinho de tempo e fazer um bom exame. Imaginem, fizeram um pull-through, deu-vos assim uns valores, fizeram o outro, parece que não tem nada a ver. Mais vale fazerem um terceiro. Até porque às vezes os doentes têm hérnias e a sonda enrolou e podemos não nos ter percebido muito bem. Portanto, fazer as coisas com cuidado, principalmente quando estamos a começar, sermos metódicos, termos o procedimento escrito ao nosso lado. Estes softwares ajudam porque temos um Next que nos ajuda a saber o que é que vai acontecer a seguir, mas é importante termos algo que nos indique, que nos ajude a definir o nosso procedimento. Estes programas informáticos atuais, como eu estava a dizer, facilitam muito as interpretações, no entanto, também há falhas, e como os vossos colegas viram na PL, o computador marca muitas vezes mal as contrações, nós temos que ir lá reajustar, e no relatório devem constar sempre a informação do doente, o método do estudo, porque usarmos sondas de perfusão, sondas solid state, vai variar os parâmetros de normalidade. As análises básicas do esfíncter, que foi isto que eu vos disse, bordo distal, bordo proximal, comprimento total, percentagem de relaxamento, comprimento intraabdominal, ponto de inversão e pressão basal. E as análises básicas do corpo do esófago, amplitude, duração, morfologia, velocidade de contração. Mas isto já vamos falar agora novamente. E este vídeo, vocês vão conseguir vê-lo, não vou estar agora a mostrá-lo novamente, quer dizer, até porque ele deixou de funcionar, para não variar. Eu só consigo mostrar este vídeo uma vez, e mostrei aos vossos colegas e agora já não consigo. Mas pronto, eu vou-vos mostrar para verem então a execução de uma manometria esofágica, só tenho que o inserir novamente. Não é este. Desculpem lá. Está aqui. Hello there. Today I'm going to perform the esophageal manometry procedure. First, we'll start by numbing the inside of the nasal passage with xylocaine gel, and then we'll pass our recording tube through the nasal passage down into the esophagus and perform the entire procedure. First, we'll go ahead and numb the inside of the nose. Okay, today we're going to perform the esophageal manometry. This is a belt that's going to monitor your respiration. So I'm going to go ahead and put this around your waist. Put your arms up. And rest them. This is Kleenex in case you need to wipe your nose at all, or if your eyes are tearing, you can use that, okay? So first we use the xylocaine gel. This is basically the same type of anesthetic, topical anesthetic that your dentist would use before he'd work on your teeth. Have you ever had your teeth worked on, first of all? Yes. And were you ever allergic to the gel that they applied on the gums before they? No. Okay, good.
So I just put a little bit on the Q-tip here. And let me just hear you breathe in through your nose. Okay, and this side? All right. Your left side actually sounds a little bit more clear. So I'm going to go ahead and put the gel on the outside. Good. And sniff again. Excellent. And one more time. Sniff. Great. Let me just move this out of the way a little bit. What I'd like to do, and this isn't possible in all patients, but what I'd like to do is check the nasal passage. If you have a deviated septum or anything like that, I may not be able to get through with the Q-tip to the back of the nose, but I'm going to attempt that and see if it causes you any pain or discomfort. Let me know. Okay. You actually did well with the sniffing of the gel, so you probably got it nice and numb. And just breathe easy. You're doing excellent. Now I'm just going to rest there for a minute and take this Kleenex so you don't get a numb lip. Okay. And I'm going to come back out. Good. And I'm just going to check it one more time. Very good. There's a little bump right there. I'm not going to push through it too much. I just want to get the gel through that area. Sorry if that was a little bit of pressure. Sorry. We'll put the gel on the tube as well. Okay, when you feel the tube get to the back of the nasal passage, it's going to be important for you to put your chin down on your chest like so and give me a nice strong swallow. It may make you feel like coughing. The main thing you want to do is breathe through your mouth and swallow and then breathe again, okay? And we'll go nice and gentle. Hopefully, gentle. Okay. And we want to make sure the perfusion is off so we don't dip water in that area. Okay, now carefully put your chin down on your chest. Good, just like that. And breathe. Breathe through your mouth. It's going nice through that passage. Okay, right now, where it may make you feel like coughing, I want you to swallow and breathe. Excellent. Your esophagus took it right down. Now just breathe easy, and I'll just hold it there for a minute so you can get adjusted to this foreign object in your throat. Okay? Okay. Now carefully put your feet up on the end of the bed this way. Now take the Kleenex and place it on your abdomen. You lay down. Scoot down just a tad. Very good. Okay, good. All right. You okay? Yes. Great. Now I'm going to advance the tube just a little bit further. So 75 is the triple mark, 70, 65, and we're back to 60. Okay, you take a deep breath in, halfway out, and hold. 60, 59, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 59, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, and 40, and breathe. Very good. We saw exactly what we needed to that time. We have a nice profile of the lower esophageal sphincter region, looking at the strength and the length of that area. 40 is where we'll leave it. Okay, now that we have the tube in position, we're going to give you some sips of water. Try not to swallow in between, and I'll give you about a teaspoonful at a time. Okay, open. And swallow. Last one. Open. And
And swallow. Very good. All right, now we're going to look at the upper part of your esophagus on the way out. There's 41 and 40, 39, 38, 37, 36, 35, 34, 33, 32, 31, 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23. Okay, we're going back down to about 32. The pull-through of that region is helpful if we're trying to locate the upper and lower margin of the UES, or the upper esophageal sphincter. Now what we want to do is look at the contraction right under the upper esophageal sphincter region. Okay, take a nice dry swallow now for us. Good. And again, dry swallow. And swallow. Good. Coming out is easy here. Just and make sure I turn the perfusion ports off so we're not dumping water in the back of your throat. As we come out, you just breathe easy. Good. And you made it. Well done. We're just checking our baseline at the end to make sure it's held its calibration, which it has nicely. Ok. Alguma dúvida, alguma questão que queiram colocar com o vídeo? Professora, eu tenho duas perguntas. Claro. Uma delas acho que já me esqueci, mas eu acho que me vou lembrar. Outra coisa é, se a pessoa for alérgica à xerocaína, então como é que se faz? Dá-se outra coisa ou não se dá nada? Pões um gel lubrificante, tipo o KPY, ok? Ok. Sem qualquer tipo de anestésico, só para ajudar a lubrificar. Ok. Outra coisa, Dizia, mas lubrificar. eu acho que tinha percebido, se calhar foi impressão minha e agora tipo, não me comprovou aqui, é por isso que eu fiquei na dúvida. Supostamente para ver o ponto de inversão, para saber o esfíncter, onde está, o inferior, supostamente não se tinha de fazer inspiração. Sim, só que esta colega usa uma técnica diferente de pull-through. Se reparares, ela não fez paragens de 3 a 5 ciclos respiratórios, ela retirou seguidamente. Ela faz uma técnica que se chama rápido pull-through e nessa faz as inspirações depois, noutro sítio qualquer, para ver onde é que está o ponto de inversão, ok? E não durante a retirada. Porque se reparares, ela tirou aquilo... Sim, foi seguinte, estava sempre a contar 40, 39... Exatamente, ok? Pronto, isso, a técnica que ela usa é de rápido pull-through. Okay? Para também saberem que há diferentes técnicas. Na minha opinião é mais complicado de fazer as medições porque não tens uma linha estável, não é? Estás a ver ali, mas lá está. Diferentes centros aprendem de forma diferente. Se calhar se eu tivesse aprendido neste centro que fazia esta técnica, se calhar para mim seria esta a técnica que faria todo o sentido, mas não. Por acaso não foi esta que aprendi, mesmo quando estive na Holanda, faziam o station pull-through nos sítios onde eu estive, ok? Ora, vamos lá. Mais alguma dúvida, alguma questão? Pronto, a colega aqui também avaliou a parte do esfíncter superior, ainda não vos falei disso e vou-vos falar muito pouco, porque tal como eu vos disse, o esfíncter superior, as sondas de perfusão não são as ideais por causa da resposta mais lenta, ok? E, portanto, vou-vos só dizer aquilo que avaliamos, mas idealmente faz-se o estudo do esfíncter superior, agora na manometria de alta resolução, mas com sonda solid state. Ora bem, vou continuar então. E, portanto, no corpo do esófago, vamos avaliar a motilidade esofágica, ou seja, as contrações peristálticas após as deglutições líquidas e a sua coordenação com o relaxamento do esfíncter, ok?
Aqui temos as nossas contrações peristálticas e vemos que quando as contrações temos o relaxamento concomitante do esfíncter. No esfíncter temos... Desculpe, podia só andar para trás. Exato, as contrações são as ondas positivas, correto? Sim, são as contrações E peristálticas. o relaxamento corresponde à descida. Ou é uma onda negativa, não? É descida, no fundo, é o relaxamento. É a descida da tua pressão basal do esfíncter. Ok? Ok. Tá, obrigado. No esfíncter temos que ver qual é a nossa linha de base gástrica, ok? Que é dada, sabemos que estamos na região intraabdominal pela nossa inspiração positiva. Vamos avaliar a pressão, os bordos distal e proximal, o relaxamento, também o comprimento total e o comprimento intraabdominal, dado pela diferença entre o bordo distal e o ponto de inversão respiratória. No esfíncter superior, colocamos a sonda, este sensor na faringe e este na região do esfíncter superior, e o que vamos avaliar é se há concordância entre a contração faríngea e o relaxamento do esfíncter esofágico superior, e vamos ver se esta nossa contração faríngea tem uma boa amplitude ou se ela tem uma amplitude diminuída. Mais uma vez, aquilo que eu vos disse, nas sondas de perfusão e agora com a manometria de alta resolução, cada vez mais está em desuso usar-se o estudo do esfíncter superior durante a manometria esofágica convencional. Mas só para se virem traçados deste género, ele existe, ainda se pode fazer, mas raramente se faz. E então, após o nosso pull-through, a nossa técnica de station pull-through, vamos avaliar o bordo distal e o bordo proximal, o comprimento total, que é a diferença entre o bordo distal e o bordo proximal, a nossa porção intraabdominal, que é o nosso comprimento intraabdominal, que é a diferença entre o bordo distal e o ponto de inversão respiratório, e vamos avaliar a nossa pressão basal. Aqui devemos de excluir as alturas em que houve deglutições e devemos de medir a pressão, dependendo do número de canais que estamos a usar, na zona de maior pressão e nos dois pull-throughs. E deve-se fazer a média, ok? Ele é normal entre 10 a 45 e abaixo de 10 é hipotónico, acima de 45 é hipertónico. Temos então o ponto de inversão respiratório, o comprimento intraabdominal, a percentagem de relaxamento. Muito importante, para medir a pressão basal é necessário alinharmos a linha de base pela linha de base gástrica, ok? É fundamental, senão os nossos cálculos vão estar todos errados. E portanto, olhando para aqui, vocês conseguem me dizer onde é que está o nosso bordo distal, ou seja, quando há um aumento de pressão em relação à linha de base gástrica. Esta é a nossa linha de base gástrica, onde é que houve um aumento? A que centímetros? 41. Ok, muito bem. E o nosso bordo proximal é quando há uma diminuição da pressão em relação à linha de base gástrica? É 38. Ok. O comprimento total é a diferença entre o bordo distal e o bordo proximal, que será? 3 centímetros. Exatamente. E aqui onde é que está o nosso ponto de inversão respiratória? 40. Ok, muito bem. O comprimento intraabdominal, que é a diferença entre o bordo distal e o ponto de inversão? 1 centímetro. Exatamente. A pressão basal, e aqui eu vou ajudar, vai ser, diz? Vai ser a diferença entre a pressão máxima e a pressão que tínhamos na nossa linha de base. A nossa linha de base gástrica não está no 0, está no 10. Portanto, a nossa pressão basal vai ser o 30 menos 10, que vai dar 20, ok? Isto se estivéssemos a fazer manualmente. No computador ele dá-nos logo as contas. Nós pomos a linha de base aqui e ele faz logo as contas. Imaginem que ele não está a fazer as contas. É assim que se mede, ok? A linha de base gástrica é o nosso 0. Está certo? E a percentagem de relaxamento, neste caso, também é fácil de vermos ao olho, porque se ela vem até à nossa linha de base gástrica, vai ser de 100%. Mais uma vez, o software também nos consegue medir isto, está certo?
mas para nós é facilmente identificável, olhamos, vem até à linha de base gástrica, temos um relaxamento de 100%. E, portanto, era exatamente isto que teríamos. Bordo distal 41, proximal aos 38, um comprimento total de 3 cm, com ponto de inversão aos 40, um comprimento intraabdominal de 1 cm, a pressão basal de 20 e 100. Portanto, isto é um esfíncter esofágico inferior normal. Porquê que é importante termos sempre pelo menos 1 cm na região intraabdominal? Para que as pressões da crura diafragmática vão funcionar como um esfíncter externo adjuvante, ok? Porque se ele estiver todo localizado na região intratorácica, ou seja, se ele estiver já todo acima do diafragma, não vamos beneficiar das pressões da crura, ok? Percebido? E vamos ter um esfíncter intratorácico, que vai potenciar os episódios de refluxo, porque não vamos ter este aumento de pressão dado pela crura diafragmática. Ora, vamos continuar. E, portanto, vamos definir aqui, neste caso já no software, a nossa localização do esfíncter. Neste caso aqui é o bordo distal, aqui era o bordo proximal, aqui fizeram a mesma coisa, ok? Mas é exatamente o que fizemos há bocado. E, para terem uma ideia do que é um traçado com os 8 canais, vamos estar, estes são os 4 que estão a ser analisados para o esfíncter, lembrem-se, estes 3 primeiros estão no corpo do esófago, este aqui estaria mais ou menos na região do esfíncter, e estes 4 são os que vamos passar pela nossa região de altas pressões, desde da região intraabdominal até ao corpo do esófago, e isto é um traçado de um esfíncter normal, ok? Estes números aqui referem-se ao nosso canal mais distal. Agora, se este está aos 43, este vai estar aos 42, este aos 41 e este aos 40. Está certo? Porque os centímetros referem-se sempre à ponta da sonda. Ok? De qualquer das formas, os exames que vocês vão interpretar só têm um canal de esfíncter. Torna-se mais simples. Aqui é que tínhamos que fazer as contas, se bem que se olhássemos para aqui, ele já nos diz a posição a que está. Aqui foi onde foi medida a pressão basal. Aqui, estão a ver, o esfíncter praticamente nem se vê. Não há quase subida nenhuma em relação à nossa linha de base gástrica. Ou seja, ele tem uma pressão inferior a 10 milímetros de mercúrio. E isto é um traçado de um esfíncter esofágico inferior hipotónico, ok? Quando a sua pressão é inferior a 10 milímetros de mercúrio. Neste caso é o contrário, estão a ver que há aqui um grande aumento de pressão, ou seja, esta pressão é superior a 45 milímetros de mercúrio. E isto é um esfíncter esofágico inferior hipertónico, ok? Quando estudamos o relaxamento, vamos ver então se há coordenação do relaxamento com a deglutição, ok? Nem sequer mencionamos isto no relatório, só se houver alguma descoordenação é que podemos mencionar. E vamos ver a pressão do relaxamento ou a pressão residual do relaxamento, que é a diferença de pressão entre a linha de base gástrica e a menor pressão obtida durante o relaxamento. Ou seja, isto aqui foi uma deglutição e a ser a diferença entre a linha de base gástrica e aqui o nadir do nosso relaxamento, a pressão mais baixa a que chega ao relaxamento, que neste caso é 0, porque ele é de 100%. Ok? Mas se medirem a percentagem de relaxamento, isso basta, não precisam de estar a medir a pressão residual. Ok? Está aqui. Esta é a pressão residual. Está certo? Um traçado normal, temos então que ter, como eu já disse, um componente intraabdominal superior a 1 cm, um comprimento total, importante é que tenhamos mais de 2 cm, 2 a 5, é assim, normalmente mais de 6 cm é difícil arranjarmos um esfíncter. Temos que ter a pressão dentro dos valores normais, ou seja, entre os 10 e 45, ou seja, abaixo de 10 é hipotónico, acima de 45 é hipertónico, e tem que relaxar com as deglutições mais de 90 a 95% das vezes. Ok? Dúvidas?
Vamos então prosseguir para a parte do corpo do esófago. E o nosso corpo do esófago é estudado para determinar a força e a duração das contrações peristálticas. E vamos avaliar 4 parâmetros. A peristalse, e na peristalse, e aqui já vamos avaliar a velocidade, vamos avaliar a amplitude, a duração e o número de picos por contração. E vamos fazer a média das 10 deglutições em cada canal. Amplitude é então o pico mais alto da contração e é medido desde a nossa linha de base até então a esse pico. E o limiar mensurável é de 10 mm de mercúrio. Ou seja, se tivermos aqui uma contração com menos de 10 mm de mercúrio, nem sequer consideramos que é uma contração. Ok? Se tivermos uma onda, desculpem. E ela é normal de 30 a 180. Entre os 180 e os 210 é uma zona cinzenta. Ou seja, não é bem normal, é só um aumento da pressão, mas ainda não cai nos parâmetros de ser chamado um esófago tipo nutcracker. E temos a diminuição da amplitude, quando temos amplitudes inferiores a 30 mm de mercúrio. E estamos sempre a falar na média das 10 deglutições, ok? Já estou a falar nos resultados globais. Se, quer no canal proximal, quer no canal médio, quer no distal, tivermos amplitudes abaixo dos 30 mm de mercúrio, já falamos de uma hipomotilidade. A duração é o tempo que medeia entre o início da deflexão até ao seu fim, e a velocidade de propagação é o tempo que a onda demora entre os dois canais, e ela pode ser medida ao pico ou ao início da contração. Ok? E ela deve ser superior a 2 segundos e inferior a 6,5 cm por segundo. Sabendo que se ela for superior a 20 cm por segundo, já estamos a falar de contrações simultâneas e não peristálticas. Quanto à morfologia, ela pode ser Desculpe, podia explicar essa parte outra vez, se faz favor? Das contrações peristálticas ou simultâneas? A velocidade de propagação. A velocidade de propagação pode ser medida ao pico ou ao início das deflexões, ok? E ela deve estar compreendida entre os 2 e os 6,5 cm por segundo. Sabendo que se ela for superior a 20 cm por segundo, já nem sequer estamos a falar de contrações peristálticas, já são ondas simultâneas. Ok, obrigado. Quanto à morfologia, a contração pode ser unipico, só tem um pico, pode ser bipico ou multipico. Para ser considerada bipico ou multipico, cada pico deve ter mais de 10% de amplitude e a duração deve ser superior a 1 segundo. E, portanto, para verem mais ou menos o que é que acontece, temos aqui as nossas contrações peristálticas. Elas são contrações sequenciais com uma velocidade inferior a 20 cm por segundo. Contrações simultâneas, contrai tudo ao mesmo tempo, ok? Em que temos uma velocidade superior aos 20 cm por segundo. Contrações não transmitidas, ou seja, temos diminuições de amplitude aqui nos canais médios, ok? E contrações não terminadas, ou seja, não temos contração no canal distal. E como eu vos disse, contrações bipico ou multipico. Está certo? Pronto. E isto aqui é o nosso traçado manométrico. As nossas contrações peristálticas, contrações sequenciais, desde o esófago proximal até o esófago distal. E aqui temos o relaxamento do esfíncter esofágico inferior. Para termos então uma motilidade do corpo normal, temos de ter ondas peristálticas em resposta às deglutições líquidas. Aqui temos que avaliar a velocidade. Tendo forma unipico ou menos que 11,3 de bipico ou menos que 1% de multipico, com amplitude maior que 30 e inferior a 180 e uma duração inferior a 6 segundos. E isto dá-nos uma motilidade do corpo normal. Sabendo o que é normal, quer na manometria, quer no corpo do esófago, quer no esfíncter esofágico inferior,
vamos ver então aquilo que vamos avaliar na nossa manometria. Quais são os distúrbios motores primários que podemos classificar os resultados que vamos ter da nossa manometria. E os distúrbios motores esofágicos, podemos ter distúrbios de inervação inibitória ou de inervação excitatória. Na inervação inibitória podemos ter o espasmo esofágico difuso, os relaxamentos transitórios do esfíncter esofágico inferior e a acalásia, enquanto que em termos dos distúrbios da inervação excitatória podemos dividi-los em hipertensivos ou hipotensivos. Nos hipertensivos temos a peristalse hipertensiva, nomeadamente o nutcracker, ou um esfíncter esofágico inferior hipertónico por si só. Nos hipotensivos podemos ter a peristalse, ou seja, todas as nossas amplitudes da contração foram inferiores a 30 mm de mercúrio. Podemos ter um esfíncter esofágico inferior hipotónico, ou seja, com uma pressão basal inferior a 10 mm de mercúrio. Ou podemos ter uma diminuição do reflexo contrátil do esfíncter. O que é isto? Normalmente, quando o esfíncter relaxa, depois tem uma contração paradoxal a seguir ao relaxamento. E é a diminuição desse reflexo contrátil do esfíncter. Sara, isso aqui é uma dúvida da TP. Na TP, no vídeo que estávamos a ver, a senhora disse que também tinha na casa a aclasia e depois tinha outra doença em baixo. Era? Acalásia. Acalásia, enganei. E depois em baixo tinha uma sigla que acho que era uma patologia, mas que eu não sei qual é que é. E agora falando nisso eu lembrei-me que era um E, um G, um J, um O. O que é que vai acontecer? As deglutições não vão desencadear peristalse, mas sim variações de pressão simultâneas, geralmente isobáricas, de baixa amplitude, ou seja, entre os 20 e os 40 mm de mercúrio, embora por vezes possam ter uma amplitude considerável, que é o caso da acalásia vigorosa. A pressão basal tende a aumentar ao longo do exame e ser superior à gástrica. O EAI pode ter pressão normal, mas habitualmente é hipertónico e não relaxa adequadamente com as deglutições. Ou seja, na acalásia vamos ter contrações simultâneas e um esfíncter que não relaxa. Que é o que acontece aqui no corpo do esófago. Estão a ver aqui nas deglutições, temos as contrações a aparecerem todas ao mesmo tempo. Ok? Mais uma vez, as contrações todas ao mesmo tempo e um esfíncter que não vem até a linha de base, ou seja, que não relaxa. Isto é a acalásia clássica, ou seja, de baixa amplitude. Na acalásia vigorosa elas são simultâneas, ok? Vamos ver. Mas têm uma amplitude superior. E mais uma vez, o esfíncter não relaxa. Portanto, acalásia temos contrações simultâneas e um esfíncter habitualmente hipertónico, mas que não relaxa. Mais um caso de uma acalásia, uma contração simultânea e um esfíncter que não vem até à linha de base. Portanto, contrações simultâneas, esfíncter hipertónico, desculpem-me, relaxamento incompleto e podemos ou não ter aumento da pressão intraesofágica. No espasmo esofágico difuso, as alterações manométricas que encontramos para fazer o diagnóstico são 20 a 30% das contrações simultâneas, mas aqui intercaladas com peristalse normal, ok? E isto é o que faz o diagnóstico. Depois podemos ter ou não ondas multipico, podemos ter ou não duração prolongada, mas o que faz o diagnóstico é termos 20 a 30% de contrações simultâneas intercaladas com peristalse normal. E estas alterações verificam-se usualmente nos 2/3 distais do esófago, na musculatura lisa. E este é um aspecto de um espasmo esofágico difuso. Estão a ver aqui as contrações simultâneas
e aqui uma contração normal. Ok? No esófago tipo Nutcracker, o que é que vamos ter? É um aumento da amplitude superior a 210 mm de mercúrio. Ok? Podemos ter contrações prolongadas, podemos ter aumento da pressão do esfíncter, mas o que faz o diagnóstico é o aumento da amplitude das ondas acima dos 210 mm de mercúrio. Que é este traçado aqui. Aparentemente parece tudo normal, não é? As contrações são peristálticas, mas quando vamos medir a amplitude, elas são de elevada amplitude. Estão a ver aqui, vejam a escala, está no 200 e a onda ultrapassa os 200. E mais uma vez, isto é medido no esófago distal. O esfíncter hipertónico muitas vezes dá uma clínica de disfagia ou de dor. O que é que faz o diagnóstico? É uma pressão superior a 45 mm de mercúrio. Podemos ter um relaxamento incompleto, mas aqui a peristalse está muitas vezes associada ao Nutcracker. Mas o diagnóstico de esfíncter hipertónico é a sua pressão basal ser superior aos 45 mm de mercúrio. Que é a imagem que eu vos mostrei há pouco. Para termos um esófago hipocontráctil, temos uma motilidade ineficaz, temos que ter mais de 30% das contrações não transmitidas, ou seja, de amplitude abaixo de 30 mm de mercúrio, e um esfíncter hipotónico, ou seja, uma pressão abaixo de 10. E é o que acontece aqui. Temos uma baixa amplitude e esta foi mesmo não transmitida. E se tivermos mais de 30%, temos uma motilidade esofágica ineficaz. Se associado a isto tivermos um esfíncter abaixo de 10, ou seja, um esfíncter hipotónico, temos um esófago hipocontrátil. Todo ele contrai mal. E este caso é mesmo da peristalse. Isto acontece muito nos doentes com esclerose sistémica. Damos as deglutições e nada acontece, e temos aqui também um esfíncter que mal se vê. Ou seja, temos uma peristalse e um esfíncter hipotónico. Depois podemos ter algumas alterações que não são normais, mas que também não se enquadram em nenhum distúrbio motor primário, que é o aumento do número de ondas multipico, aumento da duração das ondas, contrações não transmitidas, mas numa percentagem inferior para ser considerado motilidade ineficaz, assim como as contrações de baixa amplitude e, por exemplo, alterações do esfíncter por si só, nomeadamente um relaxamento incompleto. E, portanto, em relação à classificação das alterações motoras do esófago, podemos ter alterações no relaxamento do esfíncter, temos a acalásia e distúrbios atípicos do relaxamento do esfíncter por si só, alterações da coordenação, que é o espasmo esofágico difuso, alterações de hipercontractilidade, que é o esófago tipo Nutcracker e um esfíncter hipertensivo por si só, e alterações de hipocontractilidade, que é a motilidade esofágica ineficaz. Só para relembrar, na acalásia temos uma ausência de peristalse, o que temos são contrações simultâneas. Podemos ter ou não uma pressão do esfíncter aumentada, superior a 45 mm de mercúrio, mas temos que ter um relaxamento incompleto do esfíncter esofágico inferior. Podemos ter aumento da pressão intraesofágica em relação à pressão gástrica ao longo do exame. E o relaxamento, apesar de incompleto, também pode ser curto, ok? Mas a acalásia sempre contrações simultâneas e um esfíncter hipertónico com relaxamento incompleto.
E aqui estão as imagens que já vimos há pouco. O espasmo esofágico difuso, 20% das deglutições simultâneas intercaladas com peristalse normal. Duração pode estar aumentada, podemos ter contrações retrógradas, relaxamento incompleto do EI, esfíncter hipertónico, contrações multipico, mas o que faz o diagnóstico é mais de 20% de contrações simultâneas intercaladas com peristalse normal. Eu considero os 20%, ok? Há autores que consideram 10, há autores que consideram 20, há autores que consideram 30. Eu optei pelos 20 porque fica no meio, mas vários estudos dizem percentagens diferentes, por isso é que eu também já tenho aqui 20, 30 no outro, neste pelos 10, 20, precisamente para vos chamar a atenção a isso. Nem todos os estudos concordam na percentagem. Portanto, o 20 fica pelo meio, portanto, é o valor que advogo. Mais de 20% de contrações simultâneas intercaladas com peristalse normal. E mais uma vez, a imagem do espasmo esofágico distal. O Nutcracker. As contrações têm que ser peristálticas, o que tem é uma amplitude superior a 210 mm de mercúrio. A duração da onda pode estar aumentada, e está muitas das vezes, mas o que faz o diagnóstico é, na média das 10 deglutições, termos uma amplitude da onda aumentada, ou seja, superior a 210 mm de mercúrio. O esfíncter hipertensivo. Temos a pressão basal do esfíncter superior a 45 mm de mercúrio, sendo o seu relaxamento e a peristalse do corpo do esófago normais. Temos aqui a nossa imagem do esfíncter hipertensivo. Na motilidade ineficaz, a amplitude da onda peristáltica está diminuída, ou seja, abaixo dos 30 mm de mercúrio. Podemos ter um aumento do número de contrações não transmitidas, superior a 30%. O esfíncter hipotónico é quando temos uma pressão de esfíncter inferior a 10 mm de mercúrio. Quando estamos perante uma motilidade ineficaz e um esfíncter hipotónico, temos um esófago hipocontráctil. E cá temos o nosso esófago hipocontrátil com motilidade ineficaz. Isto é do Harrison, é a classificação das alterações motoras do esófago, mais uma vez normal, contrações peristálticas, o relaxamento normal. Aqui temos um esófago hipocontráctil, também muitas vezes os estrangeiros chamam-lhe scleroderma-like, ok? Porque é muito típico dos doentes com esclerose sistémica, com esclerodermia, em que temos diminuição da amplitude das contrações. Vejam, mais uma vez, na região distal, musculatura lisa. A musculatura estriada habitualmente não é afetada, ok? E diminuição também da pressão dos esfíncteres esofágicos inferior. Na acalásia temos contrações simultâneas, um esfíncter hipertónico e que não relaxa, e no espasmo esofágico difuso temos mais de 20% das contrações simultâneas intercaladas com peristalse normal e temos um esfíncter que relaxa habitualmente. E isto aqui, já vos disse, já vos providenciei, são os artigos complementares de onde foi retirada a aula de hoje. Alguma dúvida, alguma questão que queiram colocar?